Olá, queridos, graça e paz, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná. Nós estamos situados na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, nossos cultos aos domingos, sempre às 10 da manhã e também às 19 horas, também no domingo pela manhã. Nós temos uma escola bíblica que vai abençoar muito a sua vida, temos como disciplinas e temas Policlínica da Alma, nós temos Finanças e Espiritualidade, uma classe espetacular de teologia, temos a integração para aqueles que estão chegando de outras igrejas, temos uma classe de batismo para aqueles que estão vindo e integrando agora o Ministério de Cristo. No sábado, o Ministério de Surdos tem uma classe às 19h30 e também sábado sempre aqui o mover do Senhor com o Ministério de Adolescentes, o Ministério de Jovens e o Ministério aquele chamado de quase adolescentes que ficam numa janela entre 14 e 17 anos, e nós queremos pedir que você traga o seu filho aqui, não deixe seu filho se contaminar com o mundo. Aqui existe um local onde ele vai ser abençoado, amém? Queridos, essa manhã Deus colocou no meu coração ministrar a respeito de quando Deus diz não. Deus, ele diz sim, mas Deus também diz não. E quando nós nos defrontamos, nos deparamos com situações que são doloridas, situações que são de enfrentamento de inimigos maiores do que nós podemos suportar, muitas vezes nós perguntamos: onde está Deus? Jesus, ele cita na cruz, em Mateus capítulo 27, Jesus cita Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E é sobre isso que eu quero falar, sobre lugares seguros no deserto. Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos com o nosso coração absolutamente disposto a ouvir o Senhor. Nós inclinamos a nossa vida, inclinamos o nosso entendimento, entregamos ao Senhor nossa inteligência, nossas capacidades de entender, todas ao Senhor. O teu Espírito Santo tem liberdade de nos ensinar hoje, mas muito mais do que isso, tem toda a liberdade para ministrar o nosso coração, nos trazer consolo, conforto e esperança daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que o Senhor traz na nossa vida, porque o nome disso é fé. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Lugares seguros no deserto. Deus, ele fala muito com o povo dele no deserto. Deus, ele sempre pega o povo dele e leva para o deserto para ensinar uma lição. O deserto são momentos, são situações em que nós não encontramos saída. O deserto é um lugar onde há ausência, ou pelo menos existe muito pouca água. Quando nós viajamos para Israel, visitei o deserto da Jordânia, visitei o deserto do Atacama. Água no deserto vale mais do que ouro. Quando nós passamos de carro pelos postos de gasolina, alguns poucos, o que você vê são aquelas pilhas de garrafas de água, quase que você não encontra bomba de gasolina. O deserto é um local onde você planta e não cresce, não nasce. Há uma aridez. Agar, ela saiu errante pelo deserto e ali ele largou o filho à beira de um arbusto, a um tiro de flecha, a uns 200 metros de distância, e chora, porque não havia mais o que fazer, não havia uma fonte na qual ela pudesse recorrer, e ela desiste da vida, até que um anjo diz: o que tu tens, Agar? Então, levantando os olhos, ela enxerga uma fonte no deserto. É no deserto que Deus faz chover pão do céu. É no deserto que nós experimentamos milagres. Pessoas que precisam de milagres passam pelo deserto. É no deserto que Deus faz voltar a água da rocha. O deserto é um lugar onde se manifesta o poder de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso então. Eu quero usar a vida desse homem, Davi, pelo menos no início, para falar. 1 Samuel 23, de 8 a 14. Então Saul, era o rei de Israel, mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Sabedor, porém, Davi,
de que Saul maquinava o mal contra ele, então se dispôs com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Veja bem, deserto, você perde o rumo, você perde direção. Para onde a gente vai? A gente vai para o deserto. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Eu vou sublinhar, nos lugares seguros. E ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não os entregou nas suas mãos. Há uma ideia de que quando alguma coisa errada acontece na nossa vida, quando nós nos deparamos com algo que nós perdemos o controle, uma enfermidade sem diagnóstico médico claro, ou uma enfermidade aterrorizante, quando o seu marido começa a sinalizar que vai te abandonar, ou a sua esposa começa a comunicar que ela não quer mais caminhar com você, isso é deserto. Quando você encontra drogas nos pertences dos seus filhos, quando você percebe que de alguma maneira a segurança que você tinha, ela foi abalada, tudo isso é deserto. E o deserto é um local que aparentemente dá uma impressão de que Deus nos abandonou. Por que que Deus me trouxe para cá? Eu gosto muito do Antigo Testamento, mas eu gosto muito de mergulhar ele na graça do Novo Testamento. A graça, ela não é barata. Tem muita gente que acha que a graça, esse favor imerecido, propõe para mim que eu possa viver de qualquer maneira. Muita gente vai para o deserto porque quebra princípios eternos. Tem muita gente hoje que sofre financeiramente, emocionalmente, sofre e tem colheitas ruins na sua família, na sua vida pessoal, porque foram para o deserto porque quiseram. Sabiam que estavam tomando decisões que eram espiritualmente enlouquecidas e suicidas, e foram para o deserto. Mas aqui, Davi está sofrendo um castigo de um rei que tem ciúme dele. Ele não tem culpa de Deus ter enchido ele já na mocidade tinha lutado com urso, com leão. Ele vence um gigante, e as mulheres começam a cantar canções. Saul matou 1000, mas esse menino Davi, ele é 10 vezes melhor. Ele matou 10.000. Então aquele rei começa a querer furar ele com a ponta da lança, uma vez, 2 vezes. Ele sai, ele foge. Ele sai do lugar do conforto, ele sai do lugar da fartura, ele sai do lugar onde ele tem abundância. Ele sentava na mesa do rei, ele era casado com a filha do rei, ele era amigo do filho do rei, Jonatas. Mas então ele sai de Jerusalém, ele pega uma estrada para o deserto. Ele chega a Keila, aquilo tudo é deserto da Judéia, você vai abaixando, tem o deserto do En-Gedi, depois o deserto das regiões de Zif. É muito próximo ali, região centro-sul de Israel, próximo ao Mar Morto, um mar de águas salgadas. A gente viu aqui algumas imagens desse deserto enquanto estávamos louvando ao Senhor. E ali então, ele tem a experiência de sobreviver dentro de cavernas. Adulão fica bem ao sul do Mar Morto. É uma região do En-Gedi onde você tem abundância de água por causa de uma grande cachoeira que tem lá. Quando a Bíblia fala sobre as torrentes do Negev, são águas que descem do deserto. É um lugar maravilhoso. Há um lugar verde no meio daquele lugar de secura. Só que ele permaneceu nos lugares seguros do deserto. O deserto na sua vida, querido, não é ruim, mas é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar para onde você deve ficar. Todo mundo na Bíblia que se ama passou em deserto. Abraão foi para o deserto, Isaac foi para o deserto, Jacó foi para Padã Arã, Moisés foi para o deserto de Midian. A Bíblia diz que Elias vivia, ele sai de Tisbe no deserto. Homens e mulheres de Deus que nós amamos e nós temos como heróis da fé passaram pelo deserto. João Batista era a voz do que clama no deserto. O apóstolo Paulo fica no deserto de Damasco
13 anos antes de começar a pregar. Jesus, ele foi para o deserto e ficou 40 dias. Então eu quero dizer algo para você. Deus tem um deserto sob medida para mim e para você. O deserto é um lugar onde a gente deixa de ser criança. O deserto é o lugar onde o escravo morre. Olha para mim, existe um escravo dentro da gente. Dentro do ser humano tem um escravo. E esse escravo não vai entrar na terra da promessa. A terra da promessa não é lugar de escravos, é lugar de filhos de Deus. E é no deserto em que Deus sabota, onde Deus leva à falência a nossa fábrica de ídolos, que a gente pensa que a gente pode tudo. Deus tem um deserto sob medida para mim e para você, mas esse deserto não é algo mal, é algo que vai nos tornar ainda melhores. O deserto vem até nós. Jesus avisa em João 15:18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Você já parou para pensar assim, mas por que essa pessoa me odeia? É simples, porque você não pertence a esse mundo. Jesus, ele conversando com Pôncio Pilatos, ele diz, esse reino não é meu reino, porque se fosse meu reino, eu pediria ao meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos para me socorrer. O mundo nos odeia porque nós não compactuamos e nós não celebramos as mesmas ideias. O mundo nos odeia porque o nosso coração, ele está cheio de algo chamado eternidade. A Bíblia diz, no livro do Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E a nossa mente, o nosso coração, inconscientemente, fica clamando, Maranata, Maranata, ora vem Senhor. O deserto é bom, sabe para quê? Para a gente não se apaixonar pelas pedras desse mundo. Porque se você tiver uma vida muito boa, muito saudável, muito rica, se você tiver uma vida muito feliz, você não vai querer ir para o céu, você vai querer ficar aqui. Para que céu? O céu é aqui, pastor. É isso que a teologia da prosperidade prega. Queridos, homens e mulheres que você conhece, passaram seus anos de chumbo. Dr. James Dobson, um psicólogo, psiquiatra famoso americano, escritor de livros, escreveu o livro Quando Deus Não Faz Sentido. E como eu mergulhei naquele livro num período difícil da minha vida, meu filho estava doente com câncer. Eu lembro de um pastor de uma denominação que eu amo, Igreja do Nazareno. Lá de Campinas, esse pastor tinha uma filha que tratava câncer junto com meu filho dentro do hospital. E eu me lembro do dia em que ela ia para a cirurgia. E os médicos fizeram todos os exames, falaram assim, nós vamos ter que amputar a perna, porque ela tinha câncer nos ossos. Essa moça, e ele orava comigo, pensa num homem cheio de fé. E na véspera nós ficamos numa vigília, eu dentro da UTI com meu filho, e ele no quarto, nós nos encontrávamos nos corredores e orávamos juntos. Ele falou assim, eu vou descer para tomar café, porque eu vou entregar o jejum no café antes da cirurgia. Descemos juntos e oramos. E eu vi ele falando com o médico assim, doutor, faz mais um exame antes, porque eu creio que meu Deus curou e tirou esse câncer da perna da minha filha. Ele está bem. Eles entraram para a cirurgia, era em torno de 7 da manhã. A cirurgia terminou em torno das 11, perto da hora do almoço. E quando a moça saiu da cirurgia, ele foi falar, ele conversou com o médico disse para ele, nós tivemos que amputar a perna dela. Gente, aquele moço, aquele pastor, aquele homem de Deus, ele ficou tão desesperado, tão decepcionado, porque Deus disse não para ele. Eu me lembro dele falar coisas horríveis, e eu entrei com ele dentro de uma sala daquele hospital, Hospital do Câncer de Campinas, chama Boldrini, Instituto Boldrini em Campinas, foi onde meu filho foi tratado. Aquele moço falou coisas tão horríveis para Deus, mas a Bíblia diz, chorai com os que choram. Naquele dia eu não pude consolar, porque o coração dele estava inconsolável. Eu apenas orei com ele naquele momento difícil, ele se lamentou e gritou, e berrou, e clamou contra a situação dele, e nós não nos vimos mais a partir dali. Eu acabei encontrando ele 2 ou 3 meses depois, e ele me viu sorrindo e me deu um abraço.
Nos momentos difíceis, ele só me deu um abraço, eu não fiz nada para ele. Mas eu fiquei do lado dele quando ele estava naquele deserto. Às vezes Deus diz não para a gente. Eu tenho pregado aqui sobre milagres, sobre interferências do céu, sobre mover do céu, sobre o poder de Deus. Mas tem momentos na minha vida, na sua vida, que Deus leva a gente para desertos. Mas nos desertos, ainda que as coisas pareçam perder o controle, ainda assim, Deus não está pelos corredores do céu, falando, arrancando os cabelos, como quem diz, olha, meu filho foi surpreendido com o mal. Jesus diz, no mundo tereis aflições, isso é uma promessa. E ele está dizendo que o mundo vos odeia. Lembre-se, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Nós vamos passar por tribulações. O livro do Salmo diz que muitas são as provações do justo. E deserto é o momento, gente, de você ser atingido. Quando você está passando, interessante, como é que a tentação, ela caminha nas sombras das nossas dificuldades e carências. Sabe onde é que você vai ser tentado? Nas áreas que você é fraco. Você está com fome, então transforme essa pedra em pão. Você está no sufoco, aí vivendo um momento difícil, se mata, se joga aqui do pináculo do templo, acaba, dá um fim na sua vida. A tentação é uma busca de um alívio por meios ilícitos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não foi uma tentaçãozinha sem vergonha, inocente, inútil. Foi uma guerra ali. Você vencer tentações é guerra, querido. E o deserto é um lugar onde a gente é atingido. Agora, a tentação, ela só tem um objetivo: matar. Aliás, a Bíblia diz, quando fala sobre o pai da mentira, João 8,44, diz que ele é mentiroso, pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida, ele é assassino, desde o princípio. O desejo dele é que você se afaste de Deus na tentação e morra. Porque quando você afasta do Senhor, você não tem vida. Porque é Jesus que nos dá vida e vida em abundância. E quando você diz assim, vou desistir da fé, é aí que ele entra. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Imagina você sendo arrastado, a sedução é o sequestro das tuas possibilidades de decisões livres. Quando você é tentado, o teu juízo é sequestrado, a razão é capturada, você perde a razão. Você aprende isso quando você vai em shopping. Você não precisa daquela sandália, daquela roupa, você vai e compra. Chama-se sedução. Você está lá, você acabou de jantar. Passa mais 1 hora ou 2, você vai ver MasterChef. Você está sendo tentado. Você não precisa de comer, mas aí começam a fazer aquelas delícias gourmet. Eu me lembro, meu filho ainda morava comigo aqui no Brasil. A gente tinha acabado de jantar, aí começava. Frita um bacon, aquelas coisas ruins, né? Prepara uma salada, faz uma carne. Chegava e falava assim, pai, vamos fazer uma fominha. Fominha era a maneira dele fazer, vamos fazer um lanche. Porque a tentação, ela anda assim a reboque naquilo que a gente cobiça, do que a gente precisa, ou do que a gente não precisa. Esse moço que faleceu, Steve Jobs, ele quando constrói a visão do iPhone, do iPod, ele diz, o povo não sabe o que quer, eu é que sei o que eles querem. E hoje é difícil, alguém não tem um smartphone, até os concorrentes, Xiaomi, Samsung, Nokia, todos eles hoje fazem smartphone. Alguém vive sem smartphone hoje? A maioria de nós, o garoto, inclusive, ele nasce, interessante isso, ele não sabe nem falar. Eu fui na casa de uma irmã visitar, não sabe falar. Aí o menino fazendo assim, ó. Sabe quando você abre o celular? Botando o dedo assim, ele quer o celular. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça.
Sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado após ter se consumado gera morte. Deus, ele não tenta ninguém. Ai, Deus está me tentando. Não, Deus prova, gente. Tentação e provação são duas coisas diferentes. Deus te prova para te aprovar. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aliás, Jesus, ele cita Deuteronômio capítulo 6, ali quando ele está sendo tentado, ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. A tentação não vem de Deus, porque existe uma diferença clara entre provação e tentação. A provação vem de Deus e a tentação vem das trevas. A provação, olhe para mim, produz um sabor amargo. Quando Deus está te provando, você chora. Quando Deus está te provando, você não falta culto. Quando Deus está te provando, você dobra o joelho, você jejua, você ora, isso é prova. A tentação não. A tentação produz doçura. Uma pessoa tentada, ela começa a achar que a vida é boa demais, que o pecado tem um sabor delicioso. A provação estimula o crescimento, mas a tentação estimula a criancice espiritual. O tentado, a pessoa quando cai em tentação, vira o infantil. É a Disneylândia espiritual. A provação extrai o que há de melhor em nós, e a provação, o que há de pior. A pessoa quando está tentada, ela mente, ela engana, ela dissimula a espiritualidade, ela finge santidade. É como Nadab e Abiú, que vem oferecer fogo estranho no Senhor, ao Senhor, e morre aqui no altar. É gente que simula a espiritualidade, que simula uma vida de poder do Senhor, de manifestação do Espírito. A aprovação visa o teu bem, a tua vitória. A tentação visa o mal e a morte. A aprovação busca, sabe o quê? Santificação. Quando Deus te prova, Ele está te santificando. Mas quando a tentação te atinge, ela vai te levar sempre para o pecado. A aprovação fortalece a minha vida espiritual. A tentação fortalece a carne. Carnal, é fácil você ver quem é carnal e quem é espiritual, sabia? É facinho. A Bíblia diz que dentro de nós existe algo chamado guerra civil. Sabe o que é a guerra civil? É a guerra que funciona dentro do mesmo país. Não é assim o Brasil com a Argentina, os Estados Unidos com o Iraque. Guerra civil acontece dentro da gente. A guerra civil espanhola aconteceu dentro da Espanha. A guerra civil americana dentro da América. A carne, ela milita, ela guerreia contra o espírito contra a carne. Quando você está tentado, a carne vence. O carnal bate boca, reclama, conspira pelas costas. O carnal, ele fala palavrão, ele intimida, ele bota o dedo na cara. Ele diz: eu vou matar. Se é gaúcho, diz: eu mato na ponta da espada, tchê. Né, gaúcho? Se ele não é, ele fala assim: eu mato é na peixeira. Dependendo do lugar, eu mato é com o meu R15. Isso é carnalidade. A carnalidade não apela para as coisas do Espírito, não ora, não jejua, não busca Deus na sua palavra. A carnalidade, ela vive fortalecendo a carne. A aprovação faz você um discípulo aprovado, sabia? 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A aprovação faz de nós discípulos do Senhor Jesus. A tentação interrompe o discipulado. A aprovação me aproxima de Deus, a tentação me afasta. A aprovação chama você à realidade. A tentação chama você a uma fantasia. Essa é a função da aprovação. Quando Deus te leva para o deserto, Ele está querendo melhorar você. Agora, o pecado, quando te leva para o deserto, ele está querendo destruir você.
Você precisa ter certeza de algo. Nós seremos provados. Olhe para mim. Deus não vai permitir que você fique para sempre na primeira série do ensino fundamental do mundo espiritual. Porque tem gente que não cresce. Ele se converteu há 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos. O coração dele é infantil. Ele está dentro da igreja, ele não faz ideia do que ele está fazendo aqui. Ele não sonha com o céu. Ele não se preocupa com quem está perdido do lado dele. Ele não entra num lugar de intercessão por aqueles que estão desviados, afastados. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Ser crente não é sopa. Ah, pastor, vem para Jesus que tudo vai melhorar. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes você vai ser abandonado pela sua família, você vai ser criticado, vai ser chamado de fanático. Fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Aconteceu tudo isso comigo. Mas você, meu filho, você é o menino mais estudioso, você é o menino mais inteligente, você é o menino mais... Se fosse o seu irmão, aquele maconheiro, aquele louco, mas você... Tem gente que vai achar que fazendo mal você vai estar fazendo um bem para Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Eu estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Pastor, por que eu estou no deserto? Deus avisou você. Deus não está deixando aqui ninguém assim, não, vou enganar meu povo. Aliás, Jeremias falava isso, né? Me seduzistes e seduzido fiquei. Jeremias tem um ministério que ninguém se converte durante o ministério dele. E ele lamenta, por isso que ele é chamado de profeta chorão. O deserto atinge o crente, 2 Timóteo 4,20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Olha que coisa, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. Sabe quem é o apóstolo Paulo? A Bíblia diz em Atos capítulo 19, verso 16. Se eu não me engano, 16, Atos capítulo 19, com certeza. Mas ele diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres e maravilhas em Éfeso. E até os lenços e aventais de Paulo eram levados e as pessoas eram curadas. Opa! Por que Paulo não mandou um avental dele, um lenço para Trófimo? Porque ele deixou Trófimo doente em Mileto. Olha para mim. Crente fica doente. Crente passa por desertos. Crente é atingido pelo deserto, você está entendendo? O fato da gente ser evangélico, cristãos de corte protestante, desse meio batista, ou assembleano, ou metodista, ou presbiteriano, ou da congregacional, ou de uma igreja de comunidade, isso não afasta de nós o fato que um dia nós vamos para o deserto. Nós não vamos morrer lá, mas a gente vai passar por lá. O deserto atinge o crente. Jesus era um homem de dores. Isaías 53 fala, ele era um homem de dores, que sabia o que era ser rejeitado e perecer. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22 é aquele salmo que Jesus repete, eu falei, em Mateus 27. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque tem horas que você pensa isso. Ou só eu que pensei isso? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou? Por que Deus permitiu que essa desgraça acontecesse comigo? E justamente nessa hora. Por que eu estou passando por essa crise? Por que Deus quer tirar de nós os Isaques? Porque Ele fala para Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, que tu amas. Ele não tinha mais, só tinha um. E oferece para mim sacrifício no monte que te mostrarei. Abraão foi provado. Gente,
Quando o anjo fala com ele, não precisa matar teu filho, você já provou. Que ele levanta os olhos, sabe o que ele vê? Um cordeiro preso pelos chifres. Em João capítulo 8, Jesus diz: Abraão viu os meus dias. Ele viu o cordeiro. E ele exultou. Existe uma resposta para o nosso sofrimento, que é Cristo. Existe uma resposta para a nossa dor, para o nosso deserto. Se você pensa que você está sofrendo, escute. O Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno, aquele que se fez carne e habitou entre nós, ele foi massacrado numa cruz. Ele foi cuspido na cara, cuspiram na cara do Deus Altíssimo. Ele foi esmurrado. Profetiza quem foi que te bateu. E colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos que cravou nele. E ele sangrou por nós até a morte. Jesus, querido, não está alheio ao teu sofrimento. Paulo, o maior evangelista do Novo Testamento, pensa um homem, gente, camarada missionário, plantador de igreja, foi apedrejado, tomou surra de vara, foi para cadeia com Silas, foi para cadeia em Roma. Diz a literatura, a história, a Bíblia não diz isso, que ele foi condenado à morte em Roma. Ele fala o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, 2 Timóteo 4,7. Agora já está preparado para mim uma coroa, que Deus tem preparado para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Acabou, eu estou entregando a minha vida como oferta derramada. A libação é uma oferta que você pegava a água assim e derramava ela perante o altar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Elias no Carmelo, ele pega 6 talhas de água, 6 vasos de água e derrama sobre o altar. Aquilo era uma oferta. Pastor, é só água. Não, não é só água não. 3 anos e meio sem chover. Aquilo ali era ouro que ele estava jogando em cima do altar. Vocês estão entendendo? Ele está entregando a vida dele como uma oferta de sofrimento. 2 Coríntios 12, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, um mensageiro de Satanás foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Sabe o que é tormento? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco eu sou forte. Esse homem aqui, ele sabe o que é sofrer. Tem gente, o primeiro tropeço, a primeira pedra no caminho, a primeira dificuldade que enfrenta, diz: eu vou desviar. Querido, você quer desviar? Desvia. Quer desviar? Você acha que você vai ganhar o que com isso? Se com Deus a vida não está boa, eu vou dizer para você, sem Deus a tua vida vai ficar horrível. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu vou me gloriar naquilo que me machuca. Pensa um homem que falou de oração em todas as suas cartas. Todas as cartas, chamadas epístolas paulinas, ele fala sobre oração. Ele ora 1, 2, 3 vezes e Deus diz não. Olha para mim, querido. Estou desanimando você não. Eu sei que Deus diz sim. Jesus apela para que a gente ore e busque a Deus. Buscai, batei e abri-se-vos-á. Pede e você vai receber. Pede para que a vossa alegria se cumpra. Deus é um Deus que se move em oração. Deus é um Deus que se move em teu favor. Mas existem situações específicas da vida da gente, que às vezes Deus vai dizer não, vai falar para a gente assim: aguenta as pontas aí que vai demorar. Abraão esperou 25 anos para ter um filho, porque ele já tinha 75. Homens e mulheres como nós, gente, seres humanos de carne e osso, experimentaram o não de Deus. Jesus, ele se ajoelha no Getsemane e ele fala: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, essa dor que eu vou sofrer. E Deus diz não, porque todos pecaram,
Todos nós. E se Jesus não vai para a cruz, a nossa vida não teria mais esperança. Tem gente que é fiel e sofre. Vai para a lama. Jeremias 38:6. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Sabe por que Jeremias foi para a lama? Porque ele era fiel. Todo mundo estava profetizando mentira. Todo mundo estava dizendo para ele, sabe, é a turma da revelação, isso que te digo, que você vai se dar bem na vida. Querido, quando um profeta aparece na Bíblia, o profeta não traz notícia boa não, gente. A palavra profética, do livro de Isaías até o livro de Jeremias, encerrando em João Batista, é raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da era vindoura, produza um fruto de arrependimento. Pensa um homem fiel, chamado por Deus desde o ventre. Deus fala para ele assim, ó, não diga que você é pequeno, porque desde o ventre da tua mãe eu te chamei para que você fosse profeta entre nações. Sabe onde é que esse homem bendito do Senhor para? Com lama até o pescoço. E aí? Ser crente é moleza, né? É moleza, gente. Ser crente não significa que você não vai passar pelo desemprego, não significa que você não possa passar por uma falência, não significa que teu casamento vai ser um comercial de margarina. Ser crente não significa que a vida e os relacionamentos que você vão ter dentro de casa não possam ser conflituosos. Ser crente não significa, não, eu sou crente, não posso ter carne, não posso ter dor de dente, eu não posso usar óculos, porque sou crente. É isso, gente? É isso, gente? Mas esse é o evangelho que estão pregando. E aí, eu não posso ser desonesto com a minha igreja. Eu não posso ser desonesto com você. É gente que está chegando agora. E gente que muitas vezes não vai ser curada. Porque Deus não me cura. Rondu Dum escreveu um livro, Porque Deus não me cura. Esse livro fez muito bem ao meu coração. Larry Crabb escreveu Atravessar Problemas e Encontrar a Deus. Philip Yancey escreveu A Dor do Justo. São autores que estão acostumados a ser pastores. Querido, eu sou acostumado a ser pastor. Eu esse ano, uma vez só, uma pessoa veio no gabinete, uma vez só para dizer assim, pastor, quero só agradecer porque está tudo bem. Todas as pessoas, eu tinha feito conta até maio, eu tinha feito 400 atendimentos, maio, junho. Todas as pessoas que foram lá, eles estavam em meios a tragédias, na beira de um precipício do caos, ou já tinham caído. Estavam no meio do deserto. Houve mulheres, Hebreus 11, você que não entende, está chegando agora na Bíblia, essas coisas de crente. Hebreus 11 é uma galeria de heróis da fé. Sabe quem está aqui? Abraão, Daniel. Daniel foi lançado numa cova dos leões, deserto. Ele não era um menininho, porque você pega aquele gibi infantil, aquela Bíblia infantil, parece aquele menininho Daniel, aí tem lá os leões, né, e tem anjinhos. Daniel já tinha 90 anos de serviço ao Senhor, quando ele é jogado dentro de uma cova dos leões. E sabe por que ele vai para a cova? Não é porque ele não orava. Ah, você não orou, não leu a Bíblia, não jejuou, por isso que você está sofrendo. São os amigos de Jó que falam isso. Ele vai para lá porque ele estava orando ao Senhor. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Esposas que esperavam a ressurreição em Cristo. Sabe o que elas ganharam para ser crente? Seus maridos mortos. Alguns foram torturados, recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos. Vagaram, sabe por onde? Pelos lugares seguros, desertos.
e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Vou fazer uma pergunta para você. E se Deus disser não para você, você vai desistir? Porque Deus diz não. E se Deus sabe que aquilo que você está pedindo vai fazer mal para você, Ele não vai te dar. E Romanos 8, 28 e 29 diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção nisso. Porque os que Dante chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Eu vou simplificar o texto para você. Não é que todas as coisas cooperam para o bem, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Você descobriu hoje que você é filho de um homem multimilionário que deixou uma herança para você, é bom ou ruim? Você descobriu hoje que tem um câncer, é bom ou ruim? Depende. Se você ficar rico e se afastar do Senhor, isso cooperou para o mal. Agora, se você ganhar um câncer e isso se aproximar de Deus, isso cooperou para o bem. Eu lembro de um jovem, eu me converti em São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, na igreja batista da cidade. E tinha um garoto, na época eu era líder do Ministério de Evangelismo, eu fazia cursos lá com o Instituto Billy Graham em São Paulo, e eu era também ministro de jovens da igreja. O pastor deixava a questão do crescimento da igreja comigo. E tinha um menino, gente, pensa um menino que tinha assim uma vida, era uma senoide. Ele uma vez estava vendo Deus, outra vez estava vendo o cão, uma vez estava vendo o céu, outra vez estava vendo o inferno. Ele estava com Deus, mas estava metido na droga. Ele estava com Deus, daqui a pouco ele estava metido com o pecado. Aí um dia esse moço tomou um tiro. Alguém deu um tiro nele, e ele foi para uma cadeira de rodas. Esse menino começou a sentar no primeiro lugar da igreja assim. Ele sentava aqui, e ele ficou 1 ano, 2 anos ali. Eu lembro de um dia que ele foi conversar com o meu pastor Valmir Antunes Tavares. Ele foi conversar com o meu pastor, e eu estava do lado dele. Pastor, ora por mim agora. Ora por mim agora. Porque eu sei que agora Deus vai me curar. Porque agora eu estou no centro da vontade de Deus. O pastor falou assim, não vou orar não. Porque se eu fosse Deus, eu não te curava nunca mais. Porque enquanto você andava por aí, tinha saúde, você vivia desviado, levando gente aqui da igreja para fumar maconha na biqueira. Agora, você não falta um culto. Você andava e podia vir a pé para cá, ou de carro, ou de ônibus, e você não vinha. Agora que você tem que ser transportado por uma cadeira de rodas, agora você está em todos os cultos, não falta a escola bíblica, não falta o culto de oração. Para mim, se eu fosse Deus, eu não te curava nunca mais, porque agora sim, você está no centro da vontade de Deus. Você está entendendo por que vem deserto na vida da gente? Hebreus capítulo 11 não diz que é moleza. Queridos, e se Deus disser não para você? Deus disse não para Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele perdeu tudo. Ele perdeu 10 filhos. Você faz a ideia do que é perder um filho. Ele perdeu 10. Esse homem guardou a integridade dele. A mulher dele disse, você é maluco. Como é que você guarda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele reage e diz, mulher, tu falas como louca. Receberei do Senhor o bem, não receberei o mal. Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Então Jó adorou ao Senhor. Gente, pensa um homem que estava no deserto. Ele vem, ele recebe 3 amigos terríveis. Aliás, ano que vem vou dar um curso sobre aconselhamento. Eu vou ensinar como não ser amigo de Jó. Porque esses homens eram terríveis. Ainda chega um tal do Elifaz, esse aí parece que joga o pá de cal em cima da sepultura, da tristeza daquele homem. Mas ele reage e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Ele diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. É um homem que está no deserto, mas a esperança dele está no Senhor. E a Bíblia diz em Jó capítulo 42, que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus lhe restituiu o dobro
de tudo que ele tinha. Ele tem uma colheita depois de passar pelo deserto, porque no deserto Deus não quer destruir a gente, Deus quer nos provar. E quando ele nos prova, ele quer que a gente seja aprovado. Ele não é um professor ruim. Vou fazer uma pegadinha aqui para o meu filho, eu vou aqui botar uma questão difícil. Não é isso não. Nosso Deus é Pai, e Ele é bom. Crente sofre. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, curvado sobre ele, e chorou gritando. Sabes quem é Eliseu? Eliseu, ele recebe a porção dobrada do direito de primogenitura do espírito que estava em Elias. Se você olhar com calma, Elias faz 10 milagres. Eliseu faz 20. Ele joga sal na fonte de Jericó. Nós vamos para Israel, nós vamos beber daquela fonte mês que vem. E a fonte fica doce. Ele faz o ferro do machado flutuar. Ele ressuscita o filho da viúva. Pensa num homem, gente, que fez 20 milagres extraordinários. Sabe como é que ele morre, esse homem cheio do Espírito Santo? Cheio da porção dobrada do Espírito? Morre sofrendo. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. E aí? Então quer dizer que crente não passa no deserto? Deus é um Deus de montes e Deus é Deus de vales. Segundo Reis 20, 28, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Tem gente que acredita em demônios territoriais. Não. E pega argumentos bíblicos. Lucas capítulo 8, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5, que fala do endemoniado de Gádara. Daniel capítulo 10 fala sobre o príncipe da Pérsia. A Bíblia diz na igreja de Pérgamo: eu sei onde você está. Você se assenta onde está o trono de Satanás. Está vendo, pastor? O demônio é territorial. Olhe para mim. Não é. Espíritos imundos se alimentam de pecado e iniquidade. O pecado é territorial. Porque se não tiver pecado, não tem espírito imundo, nem influência demoníaca. E Deus aqui está sendo comparado a um espírito territorial. Deus é um Deus dos montes, mas nos vales, os nossos deuses são mais fortes. Gente, o nosso Deus é um Deus sobre toda a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Crônicas capítulo 16 diz: os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra. O nosso Deus é o Deus dos montes. Sabe o que significa montes? É quando a tua vida está lá em cima. Sabe quando tudo conspira a teu favor? Você está flutuando, você está voando, você está crescendo, tudo nas tuas mãos prospera. Eu estou nos montes, eu olho para cima e para baixo, qualquer inimigo grande parece uma formiguinha. Quando eu estou no monte, interessante, você decola com o avião. E quando você olha para baixo, o rio, por mais caudaloso que seja, parece um filete de água. Você olha assim, que rio pequenininho. Quando você decola, montanha, parece montinho de terra. Quando você está lá no alto, inimigos grandes, parecem formiguinhas. Mas quando você está no vale, quando a tua vida está fracassada, você perde tudo. Você olha para cima, tudo é grande. Pedrinha pequena, parece rocha enorme. Problemas simples, parece que são insolúveis. Olha o que eu vou dizer para você. O teu Deus é teu Deus quando você está num tempo bom, Ele continua sendo teu Deus quando você está num tempo ruim. Teu Deus é o teu Deus quando você estava casado e também é teu Deus quando você está solteiro. O teu Deus continua sendo teu Deus que não te abandona. Eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixarei. O nosso Deus é um Deus de vales, o nosso Deus é um Deus de montes. O nosso Deus é um Deus que opera na nossa vida quando tudo está bem, e o nosso Deus é um Deus que opera na nossa vida quando tudo está mal. Travou, pode passar por favor. O justo vive pela promessa, eu gosto demais desse versículo. Capítulo 3, a partir do verso 16, aí está 17, mas Abacuque 3,16. Porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que tudo dê errado, ainda que a minha expectativa dê errado, ainda que eu não consiga vencer, ainda que meu time não saia da Série B. Pronto, agora eu peguei pesado. Ainda que aquela moça, pastor, era ela, Deus tinha falado no meu coração, se apaixonou por outro, vai casar com outro. Ainda que você tenha sido mandado embora do emprego, ainda que a justiça contra você sentencie, ainda que você não tenha o que comer, o que beber, o que vestir, ainda que você perca a tua casa, ainda que todo mundo te abandone, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu seja tomado dos meus investimentos, ainda assim eu exultarei no Senhor, no Deus, porque Ele vai me fazer andar como corças. Deserto existe, querido, e há uma razão para o deserto. O poder do deserto, Deuteronômio 8. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Quem é que conduz a gente pelo deserto mesmo, gente? Quem é, gente? É Deus. Para de dizer que foi o diabo. A sua vida está oculta em Deus. 1 João capítulo 5, verso 18, diz: aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus lhe guarda e o maligno não lhe toca. É Deus que leva você para o deserto, querido. É Deus que está provando teu coração. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos. Para quê? Para tirar a soberba do seu coração. Deus é craque em fazer orgulhosos se humilharem. Deus é craque em fazer a dura cerviz quebrar. E pô-los à prova. Olha só, o deserto me prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim Ele os humilhou, olha, e os deixou passar fome. Mas depois sustentou com maná, que nem vocês e seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que sabe do que a gente vive? Da palavra de Deus. Nós vivemos da promessa de Deus. Deus, você pode passar o sufoco, Deus vai fazer chover pão do céu. Você pode passar a luta, Deus não abandona a gente em deserto, hein? Gente que é sepultada no deserto é pessoa que fica murmurando da sorte que tem. É gente que fica reclamando e dizendo, a Bíblia chama isso de tentar ao Senhor. Tentar ao Senhor é você dizer para Deus que Ele é incapaz de fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que a gente enxerga. A tua vida pode estar um deserto miserável, Deus está contigo aí. Tua vida, você pode estar passando uma luta, Deus está contigo aí. Você pode estar vivendo um pior momento da sua história, Deus está contigo aí. Ele vai fazer chover pão do céu. Esse Deus vai fazer com que as codornizes venham sobre você. Ele vai trazer livramentos e maravilhas. Ele vai fazer milagres. Gente, você imagina, o garoto saiu do lado do Egito com 4 anos de idade. Ele estava com uma roupa no corpo. E enquanto ele caminhou os 40 anos, aquela roupa cresceu junto com ele. O pé cresceu e a sandália cresceu. A roupa cresceu, o homem cresceu e a roupa cresceu. Você imaginou um Deus capaz de, na provação, fazer milagres? Esse é o Deus. Então, 4 fatos para a gente encerrar sobre o deserto. Primeiro dele, continua orando e perseverando na fé. Eu não desisto de orar. Isso eu quero que a minha igreja entenda. Quando eu convido vocês para o quarta-feira, eu quero injetar em vocês uma overdose de fé. Sabe por que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, vem pela palavra,
significa que a fé, essa palavra que a gente ministra no coração da igreja, ela tem que ser misturada dentro da gente, a fé. Eu não só estou ouvindo, mas eu creio que isso é verdade. Continue orando. Continue perseverando. Tem pessoas da minha família que ainda não se converteram. Eu oro todo dia. Eu continuo perseverando e certo de que o meu Deus vai operar em meu favor. Ainda que eu esteja no deserto. Número 2, deixe Deus ser Deus. Dê a Ele o direito de dizer não. Porque Ele é Deus. Tem situações que Deus vai dizer não. Ele diz não. E se Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor de fato, Ele é o meu Redentor, é aquele em quem eu confio, entenda isso. Se Ele diz não para mim, o não dele é melhor do que o sim. Porque Ele me ama. Você entende que Deus te ama de verdade? De verdade. Você pode ter nascido numa família que você não foi amado. Você pode ter tido uma experiência amorosa que você foi decepcionado, foram desleais com você. Você pode ter vivido um momento da sua vida e falar assim, pastor, por que eu sofri tudo isso? Uma vez eu fui no hospital, tinha uma velhinha. Eu já mais maduro, outros seminaristas muito jovens, e a velhinha estava arrasando eles. Por que eu estou aqui? Por que Deus me deixou aqui? Por que eu estou nesse hospital? Menina de 90 anos. Aí os meninos tentando convencer ela. Aí eu falei, eu sei porque a senhora está aí. Velhice. Sabe que a gente vai ficar velhinho, gente? É velhinho. A velhice faz isso com a gente. Sabe por quê? Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar onde é que é, gente? Diga no céu. Diga o meu lugar no céu. Nós cantamos uma canção agora. Meu pai tem um lugar para mim no céu. Nós acabamos de cantar isso. Esse mundo não é nosso. Ah, pastor, então eu vou acabar com isso logo. Não, viva até o fim. Eu vou viver até o fim. E eu quero que você se alegre em viver até o fim. Não tente justificar as ações de Deus. Isso é uma péssima ideia. É tentar explicar porque que Deus fez e porque que Deus não fez. Você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Pastor, por que que Deus fez isso? Não sei. Não sei. Não faço ideia. Aliás, Jó, os 2 últimos capítulos de Jó, Deus, ele faz assim uma sequência de mais de 70 perguntas para Jó. Porque Jó vem reclamando. Jó é um homem fiel. Agora que ele reclamou um monte, gente. Ele amaldiçoou o dia que nasceu. Mas ele fica perseverando no Senhor. O interessante é que no final, Deus dá para ele mais de 70 perguntas que não tem resposta. Pastor, por que isso aconteceu? Não sei. E não é que eu sou ignorante, não é que você não é inteligente, não é porque você não tem discernimento espiritual, é porque a gente não sabe mesmo. Tem coisas que eu não sei porque eu não sei, e não vou saber nunca. E tem outras coisas que Deus traz ao meu coração. Por que Deus fez isso? Não sei, mas eu vou chorar com você. E a hora que a gente começar como igreja, se preocupar só em chorar com os que choram, em vez de sentenciar, em vez de criticar, em vez de jogar mais sal em cima da ferida dele, também você fez essa besteira, que do meu papel não é esse. Eu cuido das ovelhas do meu pai, 1 Samuel capítulo 17. As ovelhas não são minhas, são do meu pai. Eu cuido, eu tenho uma vara e um cajado. Para quê? Para proteger. Não é para bater não, gente, é para correr. Sabe como é que é? Eu estou andando pelo vale da sombra da morte. Para cá. Para cá. E uma ovelha foi levada por um urso e por um leão. Eu faço a mesma coisa que quem fez isso? Davi. Quando um leão, um urso leva a minha ovelha, eu vou lá e dou golpes até que solte. Porque a ovelha não é minha, é do meu pai. Vocês entendem isso? Quando a gente começar a chorar com os que choram e se importar com aqueles que estão perdidos, a gente não vai precisar ficar tentando justificar Deus. E por último, para encerrar, lembre que no coração do cristianismo há uma cruz. Nós vencemos porque o Cordeiro morreu. Quando a Bíblia fala da noiva, a igreja é chamada de noiva, de virgem. É esse nome que é dado para a igreja. E venceram com ele os seus santos. E venceram com o Cordeiro.
O livro do Apocalipse mostra ele vencedor, cavalgando, com uma espada aguda que sai da sua boca, que é a sua própria palavra. Uma espada de poder, uma palavra de poder. Lembre-se, o centro do cristianismo é uma cruz. Quando Deus nos chama para carregar a cruz, eu estou carregando essa fulana aqui, minha esposa, não a minha, não é a minha benção. Mas aqui, ela é minha sogra é minha cruz. Sogra não, sogra é uma benção, tá bom, mozinho? Minha esposa é sogra, vai ser de novo agora. Não, esse meu trabalho é minha cruz. Não é. Quando Deus te chama para carregar a cruz, te chama para morrer. Para morrer para esse mundo e nascer de novo. Deserto, gente, é um lugar do poder do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar para a gente encerrar. Fique em pé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero orar com toda a igreja hoje. Não há ninguém aqui que não tenha experimentado deserto. Eu quero dizer algo para você. No mundo tereis aflições. Se você não experimentou o deserto, você vai experimentar. E não é uma ameaça, não é o evangelho da desgraça. Eu não prego o evangelho da desgraça, da miséria. Eu prego o evangelho de Jesus Cristo e esse crucificado e ressurreto. Feche seus olhos. Você tem uma luta para vencer? Você tem um deserto, tem um pedacinho da sua vida que é um deserto, ou talvez a tua vida toda, pastor. Esse deserto não acaba. Você quer pedir um mover do Senhor sobre sua vida? Se você quer, levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês, queridos. O deserto vai acabar. Pode baixar a mão. Alguém aqui essa manhã precisa ter um encontro com Deus no deserto? O apóstolo Paulo se encontra com Deus no deserto. Moisés, aquele homem extraordinário, se encontra com Deus no deserto, em Horebe, no meio da sarça que ele pegava fogo e não queimava. Jacó encontrou com Deus no deserto, próximo a Betel. Ele encontrou com o Senhor no deserto. É no deserto que Deus fala com a gente, querido. Se você quer ter um encontro com Deus nesse tempo de deserto, fique no seu lugar, só levante sua mão e diz: eu quero encontrar com Deus. Deus abençoe vocês todos. Deus pode baixar. Existe alguém aqui que precisa entregar sua vida ao Senhor? Eu quero. Apesar de todas as lutas, eu quero servir a esse Deus. Se você quer isso, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Quero convidar a igreja para que venha aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos levantar um clamor. Vem aqui, sai do seu lugar, vem cá, vamos orar. Vocês podem vir bem para frente, não para no corredor não, tá bom? Isso. Irmão Daci, ajuda a trazer o povo para cá. Chega bem pertinho. Vamos falar com Deus no meio do deserto. Deus é bom. Coisas ruins acontecem com a gente, mas Deus continua sendo bom. Coisas ruins atingem a minha vida, mas Deus continua bom. Quando o Arthur teve alta, dia 30 de março, é por isso que ele faz dia 1º de junho aniversário, mas dia 30 de março eu faço outra festa. Eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, e meu filho tratando em Campinas. Então a pastora Fabíola na época pegou o Arthur, levou para o Hospital do Câncer, e lá ele teve alta. Foram 5 anos tratando. 5 anos tratando do câncer. O desertinho, né? E Fabíola ligou para mim e disse: amor, eu não disse para você, Arthur teve alta. Eu fiquei tão aleluiado de feliz, mas fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu comecei a glorificar o Senhor. E da minha boca começou a sair: Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, 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 o Senhor é maravilhoso. E eu fiquei falando que Deus era maravilhoso até eu me cansar e perder o fôlego. E quando eu terminei de falar, Deus falou claramente ao meu coração:
E se o teu filho tivesse morrido, eu ia deixar de ser maravilhoso? Deus é maravilhoso. O caráter dele não está em julgamento. Deus sempre é maravilhoso. Confia no Senhor. O deserto vai acabar, uma hora ou outra. Feche seus olhos. Pai querido, como é bom, Pai, saber que Tu és um Deus, e meu Pai, Pai da Tua igreja, Pai dos Teus filhos, que não nos abandona. O Senhor às vezes nos toma pelas mãos. É o Senhor que nos leva para o deserto, para nos humilhar, para tirar do nosso coração soberbo, orgulho, para tirar do nosso coração aquilo que não é Teu, para purificar as nossas escórias do nosso pecado. Pai, eu Te dou graça, Senhor Deus, porque ali no deserto o Senhor continua trazendo sobre nós os Teus livramentos, livramentos que são pão descendo das Tuas mãos do céu, livramentos, Senhor Deus, que continuam sendo o Teu favor. O Senhor tem soprado sobre a nossa vida os Teus benefícios, e nós queremos Te louvar, Pai. Perdoa, Senhor Deus, se durante o deserto da nossa boca saíram palavras de murmuração, palavras de decepção contra o Senhor. Queremos dizer sim, que confiamos no Senhor. Queremos Te convidar para que o Senhor mesmo aplane nossos caminhos, que o Senhor prepare veredas para nós de alegria do meio dos sofrimentos, Pai. Mas não nos deixa falecer, nem perecer no deserto. Tira-nos, Senhor Deus, leva para aquela terra boa e farta, aquela terra espaçosa, onde mana leite e mel. Senhor, homens e mulheres estão experimentando enfermidades aqui. O Teu Filho Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Portanto, todo espírito de enfermidade, de depressão, de loucura, de câncer, de HIV, eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Você não é bem-vindo nessa casa, nem nessa família, nem nessa vida. Senhor Deus, eu quero pedir socorro ao Senhor a cada família, a cada lar, a cada casamento, a cada filho, Pai. Não deixe os nossos filhos se perderem. Não deixa que o deserto, Pai, seja um ambiente de fuga. Não deixa que nossos filhos escapem pelo mundo. Não deixe que nossos filhos fujam da Tua presença. Cerca-nos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos cerca. O Senhor nos cerca com cordas de amor. A Tua palavra diz que o Senhor nos cerca com alegres cânticos de livramento, Senhor. Traz os nossos filhos de volta, Pai. Não deixa que eles se afastem do Teu altar. Não deixa que a nossa descendência se esqueça de Ti. Faz benefício até a milésima geração de nós que Te amamos. Senhor, que nesse tempo de provação o Senhor tire de nós o melhor. Que nesse tempo de provação, Pai, nós possamos experimentar crescimento, amadurecimento, vida no altar. Que nesse tempo de deserto, Pai, o Senhor permaneça na nossa frente como uma coluna de nuvem, e a nossa retaguarda como uma coluna de fogo. Que no tempo do deserto a Tua palavra profetize a respeito do nosso futuro, porque eu bem sei que planos tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal. O Senhor tem plano de paz sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, e nós Te amamos por isso, apesar dos desertos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém comigo, querido? Deserto é local de passagem. Calma, persevera. Você que não tem igreja, preste atenção. Você está nos visitando, ou já tem visitado há algum tempo. Essa igreja aqui tem compromisso com Deus, com santidade e com a palavra. Terça-feira nós reunimos aqui, terça-feira passada, com os irmãos da intercessão. Aqui, ó, nós confessamos os pecados da igreja. Aqui nós clamamos pelo favor do Senhor. Esse altar aqui é santo. E eu falo olhando para vocês, hein? Esse lugar aqui é lugar de santidade. E para pisar aqui, tem que ter vida no altar. Não brinquem com o Senhor. Quem está aqui não pode brincar com Deus. O nosso Deus é santíssimo. E não pode haver lugar para negociar pecado aqui. Aqui não. A liderança dessa igreja
É uma liderança que te ama. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas com compromisso com o Senhor. Se você não tem célula, nós temos células para abrigar o seu coração e sua família. Se você não tem igreja, temos uma classe aqui, chama-se Classe Igreja. Lá no fundo, está ali o pastor Carlos, o Eliseu, o Cristian, a Priscila. Você vai ser integrado à igreja. Você precisa fazer a integração. Você saber quem nós somos. Você não ser, pastor, me enganaram. Se você não foi batizado, dia 24 de novembro, me corrige, Cristian. 24 teremos batismos aqui. Pastor, eu tenho um filho de 10, de 9, de 13, de 15 anos que quer ser batizado. Vocês têm que procurar tia Priscila, Jobson e Miriam. Vocês têm que procurar o Neto, tem que procurar a Clarissa, tem que procurar o Yuri, o Rodrigo. Eu quero, meu filho quer ser batizado, ele está pronto. Eles vão passar por uma classe de batismo. Você quer ser batizado, você precisa ser batizado. Aqui, Salmo 133 diz que é aqui, na igreja, que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Antes de dar a bênção, eu preciso dar um aviso. Ali no final, tem uma árvore. Aquela árvore tem os frutos. Cada fruto é um presente de criança. São presentes que nós precisamos para o nosso ministério infantil. Então você vai ver desde o giz de cera ali, que custa R$ 3,99, até outros presentes que têm valores maiores. Se você puder, é uma oferta. Você vai lá, escolhe um, compra o que está ali e traz no dia 13 do 10. Se você, não, pastor, não tenho tempo, então você vai ali atrás, viu, Priscila? Priscila, vai ali atrás, você pode dar o dinheiro para Priscila ou passar na máquina no cartão. Amém? É isso. Levante sua mão. Você foi abençoado? Eu também fui. Essa noite, 4 da manhã, essa palavra estava dentro de mim. 4 da manhã. O Darcy fala assim: pastor, o senhor trabalha muito. Não trabalho nada. Eu estou fazendo o que eu sou. A não ser que você queira me amarrar. Vai me acorrentar? 4 da manhã. Quando foi 7 da manhã, eu estava de pé. Falei, não. Aí fiz 2 correções ainda, mandei pro Maurício, o pessoal do multimídia. Eu sou assim. O dia que eu estiver cansado, eu falo assim, gente, estou cansado. Tá bom? Levante sua mão. Pai, eu abençoo essa igreja. Eu abençoo em nome de Jesus cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, criança. Eu os abençoo em nome do teu filho Jesus. E eu não retiro essa bênção. Eu abençoo cada família, cada casa. Pai, em nome de Jesus, eu lanço sobre essa igreja aqueles que estão aqui e aqueles que virão nos outros cultos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos agora, sempre, sempre, até o final dos séculos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.